Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Arthur Gomes, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Minuto Gramatical. É muito bom poder falar com você. Espero atender às suas necessidades, tirar todas as suas dúvidas e quero te fazer apenas um pedido. Se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça com que o nosso canal cresça para que outras pessoas possam ter acesso a essa fonte de informação, tá bom? Hoje eu vou comentar sobre a prova do Conde. Esse vídeo vai falar especificamente sobre a prova para os cargos de professor. Então foram 6 questões dentro da parte de língua portuguesa comum a todos os cargos. E agora nós vamos fazer o comentário dessas questões. E eu espero que você goste. Vamos lá? Pessoal, tudo bom? Então vamos lá, a resolução da prova de professor comum a todos os cargos. Tá bom? São 6 questões e vamos lá. Já deixa destacado aqui, ó. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, já está destacado aqui em vermelho, @profag10 ou Arthur Gomes. No meu Instagram tem um link que vincula você diretamente com o meu WhatsApp. Eu estou pronto para ajudar você, tá? Para tirar as suas prováveis dúvidas. A primeira questão, aqui eu peguei para professor da IBFC, do Conde, trata sobre figuras de linguagem. Nós temos que analisar as figuras presentes aqui. Então vamos lá, gente. Chuvinha de água viva esperneando luz. Se esperneia a luz, eu estou vendo a luz, ok? Com gosto de mato, meio baunilha, meio manacá. Opa, se eu vejo e eu sinto o sabor, é porque eu tenho uma figura de linguagem chamada de sinestesia. Alfazema eu também posso associar ao cheiro. Então aqui eu posso ter o cheiro, eu posso ter o paladar, baunilha e manacá, e a visão esperneando luz, porque eu vejo a luz. Eu tenho uma sinestesia porque os sentidos estão misturados, ok? No segundo item, nós vamos encontrar aqui, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, da rosa hereditária, a rosa radioativa. Nós sabemos que Vinícius de Moraes está fazendo aqui uma referência à questão da bomba atômica. E se Vinícius de Moraes faz essa referência, chama a bomba atômica de rosa de Hiroshima, pela semelhança do seu formato, nós temos uma metáfora. Porque a bomba agora se transformou em metáfora, ok? Então, nós temos aí uma sinestesia. Desculpa, uma metáfora. Então, foi sinestesia e metáfora. Vamos agora ver o próximo item, o item 3. O que é que o item 3 vai nos trazer? Vamos ver aqui. Nós encontramos aqui, deixa eu apagar o que já foi riscado para não ficar pronto. Então vamos lá. Item 3, Cruz e Souza. Quando os sons dos violões vão soluçando. Pessoal, violão não soluça. Quem soluça somos nós. Então atribuiu-se uma característica humana a um ser inanimado. Então eu tenho sinestesia, eu tenho metáfora, eu tenho personificação ou prosopopeia. Não tem para onde correr, gente. A alternativa correta já é a letra D. Casara-se havia 2 semanas. Por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário, Carlos Drummond de Andrade. Então, havendo aqui uma suavização dos termos, porque o eufemismo suaviza os termos. Ok? Tendo assim a alternativa correta como a letra D de dado. Vamos para a segunda questão. A segunda questão vai pedir sobre as regras de acentuação em detrimento ao acordo ortográfico. E aí, vamos marcar a alternativa correta. Usa-se acento na combinação das vogais EI e OI nos ditongos das paroxítonas. Pelo contrário, esses ditongos abertos, quando eles são usados nas palavras paroxítonas, o acento agudo ele deve ser excluído. Todos nós sabemos disso. Exemplo disso são as palavras heróico, vamos exemplificar aqui, as palavras heróico e ideia. São palavras que antes eram grafadas com a letra, havia acento nos ditongos abertos, tá certo? No ditongo aberto, OI, e no ditongo aberto, EI, e hoje não há mais, em virtude do acordo ortográfico. Letra A está errada, tá bom? Letra B, nas palavras oxítonas não se usa mais o acento
no I e U tônicos, quando vierem depois de tongos. Olha só, essa regra existe, mas não são em palavras oxítonas, tá? A regra fala só em ditongos, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma palavra boi, na, e tenho uma palavra bai, uca. Pronto. Essas duas palavras, elas apresentam ditongos em sua estrutura. Quais são os ditongos aqui? O oi e o ai. Veja que depois deles eu tenho um u, ou poderia ser o i, né? E aí, essas palavras não são, esse u e esse i, que outrora eram acentuados, então agora não são mais, tá bom? Porque o acordo ortográfico aboliu. Se você diz, professor, eu nem sabia, nem conhecia essas palavras, é porque elas mal são usadas, né? Eram usadas. Letra C, tem assim, não se usa mais o acento que diferenciava as palavras, os pares, para, né, a preposição e o verbo, pela, né, onde nós temos aqui o substantivo, nós temos a pela da bola, a borracha, nós temos o pelo do cão, nós temos a junção, a contração de por mais ele, pela, nós temos o que mais? A preposição por mais ele, pelo, e de fato não existe mais esse acento para diferenciar. Tampouco polo, né, do falcão e os hemisférios, tampouco pera, né, de uma antiga preposição, para diferenciar de uma antiga preposição, pera, certo? Então, realmente não tem mais, gente. Muito provavelmente a alternativa correta será a letra C, tá? Para tirar a dúvida, vamos responder a letra D de dado. No caso dos verbos monossilábicos terminados em E, de crer e ver, tem-se que a terceira pessoa do plural termina em e, em, forma verbal, que agora deve levar acento. Pelo contrário, tá? Pelo contrário, os verbos crer, de, ler e ver, quando são pluralizados, tá? Eles não recebem mais acento. Creem, vou botar uma vírgulazinha aqui, deem, leem e veem. Tem que ser assim. Ok, pessoal? Então, de fato, questão de número 2, alternativa correta, letra C de certo. Vamos então para a terceira questão. A terceira questão envolve a leitura do texto, não está aqui o texto. E aí eu sempre aconselho o meu aluno a fazer o seguinte: primeiro leia a questão, depois você parta para o texto. Vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar: a tecnologia chegou para ficar nas salas de aula e exige obrigatoriamente, né? Eu já tenho aqui, de certa forma, um distrator, né, gente? Obrigatoriamente. Já fico de olho, opa, provavelmente não pode ser a letra A. Que a escola e os professores se adaptem aos novos tempos. Será que isso está certo, pessoal? Vamos dar uma olhada no texto. Eu já posso procurar a letra A. Vamos lá. Então, o primeiro parágrafo do texto vai dizer o seguinte: a chegada da Base Nacional Curricular Comum Curricular, BNCC, deixa evidente a necessidade de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Segundo a BNCC, os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica a competência para compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos, diz a BNCC. Até agora, eu não achei nada falando em que a sala de aula exige obrigatoriamente que a escola, os professores, se adaptem. A obrigação até agora não se falou. Diante disso, que tal inserir em suas aulas ferramentas que dialogam com a BNCC e permitem que o aprendizado seja mais colaborativo, envolvente e significativo. Sem dúvida, o uso de ferramentas digitais na educação
possibilita inovação e mudança efetiva no processo de ensino e aprendizagem. É possível usar celulares e tablets e ferramentas de modo offline, trazendo esses aparelhos para fins pedagógicos, o que permite que sua sala de aula se transforme em um ambiente inovador. Até agora não vimos nada de obrigação, gente. Essa transformação está pautada em mudanças de hábitos e paradigmas em nós, professores, capaz de alterar relações diárias, gerar colaboração e empatia. Não basta esperar que a transformação chegue até a sala de aula. A mudança precisa ter um ponto de partida dentro do ambiente escolar e o planejamento é o ponto-chave para que isso ocorra e poder ser construído de forma colaborativa com os estudantes, criando dessa maneira o pertencimento nas ações desde o início da comunidade escolar. Gente, não falou em obrigação aqui. A letra A não está certa, ela está errada. Nós temos que nos adaptar, mas obrigatoriamente não foi falado. A inserção do trabalho escolar no mundo das tecnologias é um caminho importante para preparar as pessoas para o mundo atual que exige domínio das linguagens e recursos digitais. Olha só, o texto fala sobre isso sim. Onde ele vai falar sobre isso? Vamos ver. Vai dizer aqui, ó. Vamos ver, a base curricular deixa evidente a necessidade de trazer para a sala de aula. Deixa eu destacar aqui. Compreender e utilizar, tá aqui, gente, ó. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, comunicativa, reflexiva, ética nas diversas, deixa eu só ajeitar aqui bem rapidinho. Pronto, então está aqui, ó. Reflexivo nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes, está aqui, ó. Se comunicar por meio de diferentes linguagens, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver. Então, achamos a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a letra B. Viu? Está lá no texto, bem claro, bem evidente. Via das dúvidas, vamos ver aqui a letra C. Apesar de tantas possibilidades, a educação ainda se encontra em uma fase de transição complicada. O texto não fala sobre isso. Transição complicada. As escolas estão repensando seu projeto pedagógico. Também não fala sobre isso. Fala em adaptação. Fala que a escola ela tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas não fala em transição complicada, nada disso. Certo? Então vamos dar continuidade aqui à resolução das questões. Então, terceira questão, alternativa correta, letra B de bola. Chegamos à quarta questão. Assinale a alternativa em que a frase essa transformação está pautada em mudanças de hábitos e paradigmas em nós, professores, capaz de alterar relações diárias, gerar colaboração, empatia e empatia. Está reescrita corretamente quanto ao uso da vírgula. Olha só uma questão de pontuação interessante, pessoal. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão aqui que envolve a pontuação. Vamos lá. Sobre a vírgula, né? Vamos nessa. Mudanças de hábitos e paradigmas em nós. Quem são esses nós, gente? O que eu tenho aqui agora é um termo explicativo, ó. É um aposto. Está explicando. O termo explicativo ele está intercalado por vírgula, até aí está correto. E nós, explicou, professores, estão pautadas dessa transformação que é capaz de alterar relações diárias, gerar empatia e colaboração. A vírgula aqui, ela foi usada para separar termos de mesma função sintática, termos sequenciados, e está correta também. Então, para a quarta questão, a alternativa correta vai ser essa aí, a letra A. Vamos encontrar os erros ou erro nas outras, né? Vamos lá, nos outros itens. Letra B de bola. Essa transformação, sujeito, está pautada, começou meu predicado.
eu não separo o sujeito do predicado por vírgula, gente. Está errado, isso aí já elimina isso aí. Tá? Letra C, essa transformação está pautada. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu sujeito, essa transformação. Acabamos de ver que eu não separo o sujeito do predicado por vírgula. Ela está pautada. Se está pautado em algo, começa o meu predicado. O verbo do seu complemento também não pode ser separado por vírgula, da mesma forma que eu não separo o sujeito do predicado. Então, se na letra B eu separei o sujeito do predicado por vírgula, eu não separo o meu complemento do meu verbo por vírgula, o meu verbo do meu complemento por vírgula. Isso também está errado. Viu? Então, a letra C é errada. Mudanças de hábitos e paradigmas em nós. Professores estão, olha só, gente, o intercalar o em nós por vírgula causa aqui um erro de sequenciação. Então eu não posso, olha só a leitura como fica. Mudanças de hábitos e paradigmas em nós. Professores estão pautados, não tem sentido o uso dessa vírgula na letra D de dado. Tá? Está errado isso aí, que é capaz de alterar o quê? Outra coisa, ó. É capaz de alterar outra aqui, ó. Não separo o verbo do complemento por vírgula. Isso está errado também. Sem sombra de dúvida, a quarta questão, alternativa correta, letra A também. Tá bom? Então, grava isso aí. Chegamos então até a quinta questão. Essa quinta questão é boa, porque ela envolve outros aspectos da língua portuguesa, ela mistura os aspectos. Então, vamos entender cada um deles, dá para a gente fazer uma revisão bem interessante aqui. Vamos lá. De acordo com o texto, analise as afirmativas em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Os verbos do texto estão no presente, lá o texto nós lemos agora, né? No presente do indicativo. Esta construção aproxima o leitor e convida a interagir com as ideias apresentadas. Gente, aqui não tem o que fazer. A gente tem que voltar no texto e ver se esses verbos, em sua maioria, estão no presente do indicativo, como diz lá o enunciado. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui a chegada da BNCC, deixa, eu deixo, tu deixas. Olha, presente do indicativo. A necessidade de trazer a tecnologia para dentro da sala de aula. Segundo a BNCC, os estudantes devem, eu devo, tu deves, eles devem. Tá certo também. Então, a gente começa a entender que alguns verbos realmente estão no presente do indicativo, tá? Então, vamos nessa. Compreender a língua e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa. Né? Aqui, ó, produzir, mas está no infinitivo, né? Aqui ainda não, mas vamos lá, encontramos dois já. Deixa eu dar aqui para tirar, não ficar checado. Diante disso, que tal inserir em suas ferramentas, que as ferramentas, eu dialogo, eles dialogam. Então, está aqui também outro verbo no presente, tá? Eles dialogam. Digitais de educação, vamos ver aqui. Eu sou, tu és, ele é. Tá aqui, ó. É possível. Então, o que é que se percebe aqui, pessoal? Que os verbos, realmente, em sua maioria, eles estão no presente do indicativo, viu? Então, o primeiro item aqui, ele é verdadeiro. Vai anotando aí, gente. Chegamos ao segundo item. O uso de ferramentas digitais na educação possibilita inovação. O termo destacado funciona como objeto indireto. Aí vamos ver. O objeto indireto é aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele vem regido de uma preposição. Então, nós vamos encontrar aqui o seguinte. O uso de ferramentas digitais na educação é o meu sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito da minha oração. Possibilita o quê? Se eu pergunto o que é o verbo, então eu não tenho um verbo transitivo indireto. Eu tenho um verbo transitivo direto. Isso aqui é o objeto direto de um verbo. Tá bom? Então essa está falsa. Então ficou o VF até agora. VF. Viu? Vamos lá, vamos prosseguir. Próximo item.
Que tal inserir em suas aulas ferramentas que dialogam com a BNCC e permitam que o aprendizado seja mais colaborativo, envolvente e significativo? As palavras destacadas são, vamos lá em cima agora, né? Tá aqui, ó. São respectivamente conjunção, preposição, verbo e adjetivo. Vamos ver se o primeiro é uma conjunção. Pessoal, eu tenho um em aqui, ó. O em não é uma conjunção. Em é uma preposição. Isso aqui é uma preposição. E lá no enunciado está dizendo que é uma conjunção. Não. Que tal inserir suas... Então, isso aqui está falso. Acabou, né? Que tal inserir suas aulas... Que tal inserir em suas aulas ferramentas as quais, quando eu substituo um que por qual, ele é um pronome relativo. Tá? Na questão, está dizendo que esse outro item é uma preposição. Pessoal, está errado. Essa está falsa. Tá bom? Então, até agora, nós ficamos com verdadeiro, falso, falso. Né? Já eliminamos a letra C, mas vamos ver aqui o que é que diz o último item. A palavra em destaque, no último parágrafo, pode ser substituída sem alteração de sentido por preceitos. Tá? A palavra que não deveria ter destacado, gente, me perdoem, mas é paradigmas. Então ele vai perguntar se paradigmas, retomando a questão aqui, tem uma relação com preceitos. Tem sim. Tá? Então está correto. A alternativa correta é a letra C, de certo. Né? Não, embora não tenha destacado lá, mas achamos aqui realmente está correto. Certo? Então vamos lá. Sexta e última questão, pessoal. Vai dizer o seguinte. Assinale a alternativa em que o uso do acento da crase, indicativo da crase, não é facultativo. É interessante agora tomar cuidado, porque aqui, ó, a questão fala em não é facultativo. Tem que ficar esperto disso, tá? Vamos lá. Então nós vamos encontrar aqui que, ao retornarmos da viagem, escreveremos a sua, não é, prima. Então, sua prima, posse. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos. Tá certo? Então, aqui é possessivo. Se a questão pede aquela que não é, então nós temos que procurar o caso que não é facultativo. Planejo ir de moto até a torre. Se eu já tenho uma preposição até, se torna facultativo colocar a crase. Logo pela manhã, devolvi o lápis a Jaqueline. É facultativo o uso da crase antes de nomes próprios femininos, porque o uso do artigo é facultativo. Chegou a distância de 5 centímetros. Se a palavra distância está... se ela está... Fugiu a palavra agora. Especificada, como está aqui, de 5, o uso da crase é obrigatório. A alternativa correta é a letra D de dado. Ok? Pronto, pessoal. Essa foi a resolução da prova comum aos cargos de professor, tá certo? Então, resolvemos aí para vocês, comentamos tudo. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude nos estudos de vocês, tá bom? E se quiserem me procurar, fiquem à vontade, estou pronto aqui para ajudar vocês, tá bom? Vem comigo fazer o A, vem comigo arturizar.